nas redes sociais sobre a série de mensagens que a gente vai começar a partir desse domingo, e a gente não tem hora para acabar. Quer dizer, a hora que eu digo, não estou falando hoje, tudo bem, fica tranquilo, eu digo que a gente não tem hora para acabar no sentido de quantos domingos teremos pela frente, porque a gente quer falar sobre a exposição do Evangelho, mas nós usamos um termo, uma expressão, para trazer isso à nossa memória, para trazer isso para o nosso coração, que é Ele habitou entre nós. E quando nós dizemos que Ele habitou entre nós, nós estamos falando da pessoa de Jesus, estamos falando do próprio Cristo. Nós vamos abordar sobre o Evangelho segundo a perspectiva daquele que foi o apóstolo amado, o apóstolo João, que foi, inclusive, o último dos apóstolos, que foi aquele que morreu de velhice, foi o único que morreu de velhice, exilado na ilha de Patmos. Ali ele teve a grande visão celestial, ele viu aquilo que são os fatos que hão de acontecer ainda, que hão de vir, e nós vamos abordar sobre o Evangelho na perspectiva desse piedoso homem que amou o Senhor e que está com Ele nesse momento na glória, e como uma das testemunhas, né, que a gente pode olhar e dizer assim, aqueles homens perseveraram, então nós também podemos perseverar. Você ouviu isso, irmão? Amém? Aqueles homens perseveraram, então a gente também pode perseverar. E eu quero trazer então um texto. A gente não vai começar lendo de cara o Evangelho de João, mas a gente vai fazer hoje uma breve introdução. Uma introdução talvez de 1h30, 2 horas, assim, mas acho que a gente fecha. Vamos em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero trazer uma pequena explicação do que a gente quer fazer aqui. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou professor de Química, né? E, por exemplo, quando eu estou dando as minhas aulas, e a gente vai falar sobre... Vou falar sobre a principal substância presente no sal de cozinha. Então, a maioria das pessoas usa a expressão sal de cozinha. Quando alguém fala sal de cozinha, o Felipe não ouve sal de cozinha. O Felipe ouve cloreto de sódio. O Felipe também enxerga uma fórmula que é o NaCl. Porque nós temos ali aquele conhecimento geral, mas temos alguns elementos que são muito importantes para que eu possa ter o conhecimento geral. Eu preciso encontrar elementos essenciais para compreender o uso geral das substâncias. Então eu não posso iniciar a abordagem do Evangelho segundo o apóstolo João sem antes falar dos elementos químicos. Consegui me expressar com clareza, irmãos? De antes enxergar alguns pontos que são os pilares, são os alicerces para a gente desenvolver uma compreensão do Evangelho segundo escreveu João com clareza, para a gente não achar que ouviu algo e na verdade a gente estava lendo outra coisa. Amém? Então, para a gente poder iniciar o Evangelho segundo escreveu João, nós queremos começar, mas espera aí, o que nós podemos falar que é o Evangelho? O que a Bíblia nos ensina acerca do Evangelho? Então eu quero começando aqui com Romanos 1, versos 16 e 17. Eu acho que eu usei a NAA, mas vamos lá, não sei. Já foi? Mas o pessoal está rápido, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então vamos lá. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vocês já tiveram a oportunidade de nós orarmos aqui, mas eu quero nesse momento, eu quero orar para que o Senhor abra os nossos olhos, que tenhamos olhos do coração iluminados para compreender aquilo que o Senhor quer trazer para a gente essa manhã aqui. Vamos fazer isso nesse momento, mais uma vez? Paizinho, nós queremos nos render, nós queremos nos colocar mais uma vez aos teus pés, Pai. Senhor, o lugar mais seguro para estar é aos teus pés. O lugar mais seguro da terra é no seio da tua igreja. E o lugar mais especial para permanecer é no centro da tua vontade. Por isso, Senhor, essa manhã que nós estamos iniciando mais uma série de mensagens, Ele habitou entre nós. Cristo, o Senhor, o próprio Filho de Deus, o Senhor voluntariamente se disponibilizou para estar aqui entre os homens, a fim de que pudesse nos resgatar e nos colocasse assentado contigo nas regiões celestiais, Pai. E, Senhor, por causa dessa boa nova, por causa dessa mensagem, por causa dessa boa notícia, é que nós podemos nos ajuntar e nos reunir domingo após domingo e nos alegrando, porque em Ti nós temos uma viva esperança. Não é, Senhor, tão somente uma esperança qualquer, uma esperança de um amanhã apenas acordar, mas é uma viva esperança de poder estar assentado contigo nas regiões celestiais. E isso, Senhor, nutre, isso alegra o nosso coração. E agora, Senhor, ao iniciarmos toda essa série de exposições, nós queremos pedir que o Senhor venha nos guiar, nos conduzir, que o Senhor venha nos levar ao epignosis, o conhecimento do santo, o conhecimento do eterno, a revelação de quem o Senhor é, para que não apenas possamos aprender sobre, mas aprender com. Nós queremos não apenas aprender sobre quem o Senhor é, mas nós queremos aprender sobre quem o Senhor é, mas aprender contigo, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza ao pleno conhecimento da Tua verdade. E o Senhor é a própria verdade. Por isso, nesse momento, Pai, que a nossa mente esteja completamente atenta e sensível àquilo que o Senhor quer trazer para a gente em mais uma manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero trazer aqui uma reflexão introdutória. Nós acabamos de falar o que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, Paulo dizendo que eu não me envergonho do Evangelho, e depois ele diz que a justiça de Deus se revela também no Evangelho. Então, quando Paulo estava trazendo acerca disso, ele está colocando em cena especificamente o Evangelho no centro de todas as coisas. E um desafio que nós temos, um ministério que precisamos exercer, e quando eu digo ministério, nós não estamos falando de vocação singular de uma pessoa, ministério de música, ministério de pregação, ministério disso, ministério daquilo, não. Estamos falando do ministério cristão. E o ministério cristão é o ministério da reconciliação. Você ouviu isso? O ministério cristão é o ministério da reconciliação. E esse ministério, ele precisa ser centrado no Evangelho, ele deve ser fortalecido, encorajado e divulgado nos nossos dias. Nós não devemos olhar para os nossos afazeres simplesmente como um fim em si mesmo, mas nós devemos olhar os nossos afazeres apontando sempre para a verdade que Paulo não se envergonhou, e Paulo não se envergonhou da verdade do Evangelho. Existe um pastor, um teólogo, D.A. Carson, e ele fez aqui uma citação que eu gostaria de trazer para a gente ouvir e refletir. Importantes aspectos do entendimento histórico do Evangelho bíblico estão a perigo se ficarem desordenados ou perdidos na maioria das nossas igrejas atuais. Inclui a necessidade do novo nascimento, justificação somente pela fé,
a expiação pela propiciação e a morte substitutiva de Cristo. Quero trazer aqui então um elemento essencial para nós ouvirmos. D.A. Carson está trazendo para a gente um desafio aqui. Ele está dizendo assim, olha gente, em outras palavras, muitas vezes nós temos um recorte de elementos do Evangelho na nossa cabeça. E a gente lê o Evangelho segundo escreveu João e parece que salta aos nossos olhos esses recortes. Mas nós precisamos ter uma visão plena do Evangelho para que à medida que lemos o Evangelho de João, a gente consiga encontrar os pontos essenciais do Evangelho. Consegui me expressar com clareza aqui, irmãos? E quais foram esses pontos que D.A. Carson trouxe para nós? O primeiro ponto que ele trouxe é a necessidade de um novo nascimento. Então, se alguém quiser tomar nota, preste atenção nisso. A primeira coisa que o Evangelho vai apontar para nós é a necessidade de um novo nascimento. Um segundo elemento que nós temos de importante para abordar é que D.A. Carson menciona a justificação somente pela fé. O terceiro ponto que D.A. Carson coloca é a expiação pela propiciação. Só uma pergunta, alguém sabe o que é expiação? Alguém saberia dizer o que nós estamos falando aqui de expiação pela propiciação? A expressão expiação, a expressão termo expiação, está falando de retirar, de arrancar, de erradicar. Então nós estamos falando de expiação pela propiciação, ou seja, a natureza do pecado sendo arrancada. Olha que tesouro isso, irmãos. O Evangelho perpassa por novo nascimento, justificação pela fé, a natureza do pecado, a prática do pecado sendo arrancada e, por fim, a morte substitutiva de Cristo. Então, para que eu consiga fazer uma leitura do Evangelho, segundo escreveu João, eu preciso encontrar esses pontos ali no meio do texto. E eu não posso, então, valorizar excessivamente um ponto e simplesmente esquecer de outros aspectos. Então, reforçando 4 aspectos citados por D.A. Carson. Primeiramente, a necessidade de um o quê, irmãos? Novo nascimento. Segundo, justificação somente pela fé. Terceiro, expiação pela propiciação. E o quarto ponto, que é o que sela a obra do Evangelho, a morte substitutiva de Cristo. Cristo morreu no lugar de homens e mulheres imperfeitos que deveriam ir para uma cruz. E esses homens e mulheres imperfeitos somos nós. Você ouviu isso, meu irmão? Amém? Continuando a citação de D.A. Carson, ele diz assim: começar com a Escritura, finalzinho aqui, se não fosse por Deus, não haveria razão de confiar em nosso raciocínio humano. Aqui D.A. Carson está reforçando um princípio que nós devemos confiar não apenas em nossa mente, mas confiar em toda a obra do Evangelho. E existe uma expressão que eu gostaria de trazer para a gente refletir, irmãos, que quando nós estamos falando de o Evangelho, naturalmente vai surgir um termo, que é o termo teologia. Essa expressão teologia, se a gente for fazer aqui, se a gente fizer a fragmentação dessa expressão, teologia, a gente sabe que logia vem do termo estudo, vem do termo investigação, vem do termo procurar, aprofundar. E o termo theos, tem relação com Deus. Então, quando nós falamos da expressão teologia, estamos falando do estudo acerca de quem Deus é. E sabe por que isso é importante para nós entendermos? Porque o estudo acerca de quem Deus é, que nós vamos navegar em todo o Evangelho, ele não começa em nós. O estudo acerca de quem Deus é, começa nele. Sabe por quê? Porque ainda que possamos ser instruídos ou até mesmo bem letrados,
a mente humana não é capaz de compreender plenamente quem o Senhor é. E isso coloca a gente para refletir em uma expressão do pastor recentemente recolhido pelo Senhor, pastor Timothy Keller, quando em seu livro A Igreja Centrada, ele fez uma citação aqui. Ele disse o seguinte: estamos em tempos pós-modernos, marcados pelo colapso de confiança no projeto do iluminismo e da certeza racional do que seja a verdade. Então perceba que no período do iluminismo, aqueles iluministas, no início dos anos de 1500 e lá vai bolinha, eles estavam à procura de uma expressão que fosse a verdade. Assim agora, os ouvintes são mais intuitivos do que lógicos, são alcançados por meio de imagens e histórias do que por proposições e princípios. São também alérgicos a declarações autoritativas. Temos de nos adaptar a sensibilidades menos racionais, não autoritativas, famintas por narrativa dos nossos tempos. Pastor, o que Timothy Keller quis dizer aqui? Tim Keller, quando ele redigiu essa citação, ele estava inclusive ele cita em um outro livro, que é um ministério centrado no Evangelho, uma citação ele faz um comentário sobre Zygmunt Bauman, e ele fala sobre a característica da sociedade contemporânea, que a gente conhece como a modernidade líquida. E essa modernidade líquida, no que se refere precisamente a pessoas que têm dificuldade de assumir preceitos sólidos e eternos. Irmão, o Evangelho, a palavra de Cristo, ela é para nós uma verdade absoluta. Você ouviu isso, meu irmão, minha irmã? O Evangelho eterno, as palavras de Cristo, são para nós uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, irmãos, como Tim Keller faz aqui em sua citação, ela fala de uma sociedade, e esse outro livro que ele cita, Zygmunt Bauman, ele fala sobre que nos dias atuais, muitos de nós somos alérgicos a declarações autoritativas. Cuidado para não confundir autoritativa com autoritária. Você ouviu o que eu disse, amém? O que é uma declaração autoritativa, irmãos? O que você entende por uma declaração autoritativa? E o que a distingue de uma declaração autoritária? O que vem ao seu coração aí? Enquanto eu dou um gole de água aqui. Autoritativa pressupõe um direcionamento com base em princípios e em uma figura de autoridade. Isso é uma palavra autoritativa. É uma expressão onde há uma direção para nós seguirmos e essa direção precisa ser conduzida e norteada pela Escritura e pelo Deus da Escritura. E uma expressão autoritária é simplesmente um comando não necessariamente vinculado com princípios, fruto de alguém, muitas vezes, em sua humanidade, que quer que a sua vontade seja realizada. Consegui fazer a devida distinção aqui, irmãos? Amém ou não? E o que Tim Keller está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo, gente, o Evangelho, ele não é uma sugestão para a gente. O Evangelho, ele não é apenas uma opinião para nós. O Evangelho não é um bom conselho para a gente. O Evangelho, irmãos, é a verdade da Escritura revelada por meio do Cristo. E pelo fato do Evangelho ser a verdade revelada a nós por meio do Evangelho do Cristo, é uma palavra de direcionamento autoritativo, porque há autoridade no Cristo. Os irmãos compreendem até esse presente momento, amém? E o que nós estamos então avançando aqui? O Evangelho não é para nós definirmos Deus, mas sim Deus
definindo como Ele quer que os homens sejam. Você ouviu esse preceito? Porque nós quantas vezes queremos falar do Evangelho, a gente olhando e a gente querendo definir como Deus é, quando na verdade a Escritura está trazendo para nós a revelação de um Deus, mostrando a nós como Ele quer que nós sejamos. O Evangelho não é a gente fazendo anotações aqui, estudando apenas, para dizer como Deus pensa e como Deus age, mas é um Deus que tem pensamentos mais altos que os nossos, pensamentos mais elevados que os nossos, que tem uma vontade que é soberana, e esse Deus declarando por meio das Sagradas Escrituras como nós devemos ser. Essa é a verdade da Escritura. Quando, em sua obra, o pastor Leandro Vieira, no Evangelho Completo, ele usa uma expressão dizendo assim: o Evangelho é um anúncio que pertence e diz respeito exclusivamente a Deus. Assim, ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem por quaisquer razões, seja para torná-la mais atraente e menos ofensiva, ou tampouco mais ofensiva e menos atraente. Igualmente, não podemos abordá-lo ou apresentá-lo em uma perspectiva reducionista. Ouça essa expressão: o Evangelho tem, portanto, a dose certa de ofensa e a medida ideal de atração. A ofensa na cruz e a atração em Cristo. Você ouviu isso, irmãos? Porque quando a gente fala sobre o Evangelho, é muito comum a gente dizer assim: o Evangelho é porque Jesus morreu pelos meus pecados. Amém ou não, gente? Todo mundo já falou isso aqui alguma vez na vida, certo? O que consiste o Evangelho? Não, Jesus morreu pelos meus pecados. E isso é verdade, Jesus morreu pelos nossos pecados. Entretanto, há uma dose equilibrada entre a ofensa e a atratividade do Evangelho. A ofensa é nos lembrar que assim como Cristo foi para a cruz, quem deveria ter ido para a cruz? Éramos nós. Essa é a ofensa do Evangelho. E o curioso é que é a ofensa do Evangelho, não é a ofensa do Felipe, não é a ofensa do pastor XYZW, tudo bem? Essa é a ofensa do Evangelho, de que nosso lugar, o nosso destino final era ir para onde? Era ir para a cruz. Mas Cristo nos atraiu para si. E essa é a dose atrativa do Evangelho, onde eu vejo um Deus de amor, que Ele me chama para estar com Ele, assumindo Ele a posição na cruz. E então eu encontro essas duas coisas quando nós falamos do Evangelho: uma dose certa de ofensa e uma medida ideal de atração. A ofensa nos fala da cruz, e a atratividade, a atração do Evangelho é a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Tim Keller, expondo uma das suas cartas, quando ele menciona sobre Paulo escrevendo aos Romanos, ele usa uma expressão muito importante que nós muitas vezes, e eu preciso ser bem cuidadoso, porque eu acho que a gente flerta muitas vezes com algumas coisas que a gente vai esquecendo de mencionar. Mas Tim Keller, ele reforça um princípio bem especial aqui, eu queria que vocês ouvissem isso. Se você não compreende a ira de Deus, um dos aspectos das boas novas, ou não crê nela, o Evangelho não o empolgará, nem o comoverá. O Evangelho é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. E eu quero me expressar melhor nesse momento, quero comentar até um cenário que aconteceu essa semana. Essa semana eu tive sentado conversando com dois amigos de profissão. A gente sentou na sala dos professores, começamos a papear sobre inúmeros assuntos. E num dado momento, um deles virou e falou assim: cara, mas vocês religiosos e tal, e me colocou num pacotão assim, né?
E aí eu dei aquela respirada fundo, parei assim, eu falei, cara, eu entendo você me enquadrar nesse pacotão aí, mas a gente tem um olhar, cara, bem cuidadoso da Sagrada Escritura e há muitas coisas que eu penso diferente do que você ouve na internet, cara. Queria que você soubesse disso. E aí ele riu, falei, então me fala um pouco. Eu comecei a conversar com eles um pouquinho ali na sala de professores, quando de repente um deles me interrompeu e falou assim, cara, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus, ele foi o cara, o maior líder. Ele começou a falar sobre Jesus e tal. E num dado momento, quando eu fui encher o pulmão para continuar a conversar, eu parei e falei assim, eu não vou fazer isso agora. E eu não vou fazer isso agora por uma razão. Porque essa pessoa que está falando, e é uma pessoa que tem o meu afeto, uma pessoa que tem o meu carinho, tem o meu cuidado, tem o meu zelo, tem o meu respeito. Essa pessoa tem um juízo de si de muita bondade. Como ela tem um juízo de si de muita bondade, de uma pessoa que quase não falha, que quase não comete equívocos, que ela depende de suas obras apenas, ela carece apenas dos seus bons atos para ser salva, digamos assim, essa pessoa, ela não vai compreender a ofensa e a atratividade do Evangelho. Faz sentido, irmãos? Porque quando eu digo, e quando Tim Keller ele fala aqui sobre se eu não entender a ira de Deus, que é um elemento da boa nova, eu não estou entendendo o Evangelho. Pastor, mas você pode me explicar melhor? Então quero navegar uns minutos aqui, porque eu creio que esse é um dos pontos que a gente mais sonega na mensagem. Porque a gente tem medo de falar de um Deus irado. Mas sabe por que a gente tem medo de falar de um Deus irado? Porque a gente compara com a nossa ira. O nosso sistema operacional põe o nosso jeito irado e a gente não consegue conceber um Deus que se ire como a gente se ira. Porque o nosso sistema coloca o sal de cozinha sem entender que é o NaCl e o cloreto de sódio. Mas quando nós estamos falando da ira de Deus, a ira de Deus fala dele querer aniquilar algo que é incompatível com a sua natureza. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Essa expressão a gente tem receios, mas ela é o que a Escritura nos ensina. A ira de Deus fala dele aniquilar algo que é incompatível com a sua natureza. Isso me faz lembrar as palavras de A.W. Tozer, quando questionaram como pode um Deus tão bom lançar homens no inferno. E A.W. Tozer reage dizendo como poderia um Deus tão puro e santo conviver suportando o cheiro fétido do nosso pecado. E quando fala sobre aniquilar, é aniquilar o pecado. Mas ele mesmo fez uma obra para resguardar e resgatar e tomar de volta para si o pecador, porque o seu intuito é aniquilar o pecado. A ira de Deus fala de Deus não poder conviver eternamente com algo que é incompatível com a sua própria essência. É como se você pudesse nesse momento olhar para cá um instante, é como se Deus estivesse em toda o seu poder, a sua glória, ele escolheu reter a sua ira. É como uma represa, a ira de Deus viria na direção de toda a humanidade, aniquilando tudo aquilo que foi tocado pelo pecado, e Deus está represando a sua ira, e aí está exercendo nesse momento um gesto de misericórdia. O ato de Deus foi represar a sua ira e revelar por meio de Jesus a sua misericórdia. E quando nós não entendemos que se não fosse a misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez sobre nós essa manhã,
nós já teríamos sido consumidos. Porque a ira de Deus viria sobre nós como um derramar insuportável à natureza humana, para aniquilar a nós, por conta da prática, por conta da nossa natureza pecaminosa. Se nós não entendermos do que estamos sendo guardados, não entenderemos a beleza da boa nova do Evangelho, irmãos. Sabe uma verdade que a gente precisa dizer assim com mais propriedade? Você não é tão bom quanto você pensa, porque o que nós merecíamos era a ira de Deus. A única coisa que nós éramos merecedores era da ira de Deus. E Deus, em sua infinita bondade, aí os irmãos agora entendem, quando eu vou orar às vezes, Senhor, obrigado por tua infinita bondade, graça, riqueza e misericórdia. E às vezes quando eu estou orando, eu estou pronunciando essas coisas. Porque, Senhor, obrigado por tua infinita bondade, graça, riqueza e misericórdia. Porque o Senhor, em sua grandeza, soberania, glória e majestade, Ele poderia simplesmente acabar com tudo e fazer tudo do zero. Mas Ele exerceu para conosco a sua misericórdia. Mas um homem que não compreende o seu estado original, e o estado original como um filho de Adão, um descendente de Adão, uma natureza pecaminosa e corruptível, esse homem não entenderá nunca a mensagem do Evangelho. Por isso eu lembro das palavras de um pastor puritano, Jonathan Edwards, quando escreveu um dos seus sermões mais célebres, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E aí sabe o que é curioso? Porque a gente ouve essa expressão ira e a gente pensa na ira humana, mas o próprio Paulo certa vez escreveu que a ira humana não produz a justiça divina. Então nós não estamos falando dessa nossa ira, porque a ira de Deus é sobre aniquilar aquilo que é incompatível com a sua natureza, mas Ele tem em sua mente, em seu coração, preservar a humanidade para si, senão Ele não tinha enviado seu Filho Jesus. Se a gente então não enxergar isso, a gente nunca vai se render à mensagem plena do Evangelho. A gente vai encontrar recortes de moralismo, a gente vai encontrar recortes de comportamentalismo, a gente vai encontrar recortes que vão nos trabalhar o bem-estar, mas não vamos viver a condição humana em sua plenitude, que é reconhecer em Adão que eu estou morto, mas em Cristo eu posso ter vida. Em Adão eu estou perdido, mas em Cristo eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. E aí, diante disso, o Evangelho não são apenas notícias. O Evangelho são boas notícias. Você está entendendo isso, meu irmão? E aí, como que você prega o Evangelho para uma pessoa que não entende o seu estado de degeneração? Você está entendendo isso que eu estou falando ou não? Como é que você prega uma pessoa que é bom marido, bom pai, bom pagador, bom cidadão, bom funcionário? Essa pessoa é bom. Você vai pregar, Jesus quer te salvar, ele vai perguntar, mas vai me salvar do quê? Ele não vai conseguir entender do que ele está sendo salvo. Por isso a primeira coisa que nós precisamos compreender é a dose da ofensa. E a dose da ofensa é que o nosso lugar era ir para a cruz. Esse era o nosso lugar. Porque o Senhor, como um Deus irado, não a ira humana, um Deus irado por não suportar algo que seja incompatível com a sua natureza, ainda que ele esteja irado, ele deu o seu filho a fim de aplacar a sua própria ira, porque um filho aplaca a ira do pai. Você ouviu isso? O Filho perfeito aplacou a ira de Deus. E diante disso, irmão, preste atenção. A notícia, a boa nova, só assumirá o aspecto de bondade favorável àquele que ouve e crê. Tal exaltação daquele a quem a mensagem revela
se houver a compreensão prévia do enredo no qual ela surge, o caos provocado pelo pecado original, a saber, a queda. Não dá para falar do Evangelho sem falar da nossa condição de homens caídos. Você ouviu isso, meu irmão? Homens e mulheres caídos, mas que escolhemos estar em Cristo para que hoje pudéssemos dizer assim: eu fui entregue à prática do pecado, mas hoje não. Hoje eu estou em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Você entende isso, irmão? O motivo de toda infelicidade, de todos os efeitos da maldição, é que não estamos reconciliados com Deus originalmente. O homem, quando nasce, né, o João está ali dormindo, lindinho, coisa mais fofa. Pecador, irmão. Pecador. Porque a Bíblia diz que até a criança se dá a saber do que é bom e do que é mal. Não faz as teimosias de vez em quando, Alice? Rafa, não é? Aí você vê o Adãozinho ali, né? Querendo... E aí vai chegar o dia que os pais vão ter que sentar, e aqui a gente ensina que os pais são os primeiros pastores dos filhos, né? Os pais vão sentar e vão dizer assim: ô, você é o miserávelzinho amado, mas é o miserávelzinho, cara. Você precisa se arrepender. Vão ter que passar pelas águas do batismo, vão ter que batizar. Você precisa ser parte do corpo de Cristo, conscientemente. Você precisa entender isso. Diante disso, uma exposição do Evangelho, talvez seja mais abrangente na Bíblia, precisa trazer para nós o problema da condição humana. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Não espere de um homem caído aquilo que só o Evangelho pode produzir. Você ouviu o que eu estou dizendo aqui? Amém, gente? Não espere de um homem que está ainda como o Adão, não conhece o Evangelho, não espere dele algo que só por meio de Cristo nós poderíamos encontrar. Sabe o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitas vezes irmãos aqui entre nós, amargurados com problemas que tiveram com pessoas da família, da sociedade, local de trabalho e tal. Não espere algo de bom vindo de alguém que ainda está morto, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Só temos vida, ou nós só podemos viver. Lembram dessa expressão que trabalhamos há algum tempo atrás na igreja, ainda estava na minha casa ainda na época. Nós só temos duas formas de viver, ou em Adão ou em Cristo, não tem meio termo. Se eu é ou em Adão ou em Cristo, ou eu estou morto, enganado por meus delitos e pecados, eu estou na obra de regeneração. Ou estou agora me erguendo em Cristo, e eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser alguém que corresponde ao Evangelho de Cristo Jesus. Alguém que revela, que externa o Evangelho. Alguém que é o testemunho vivo do Evangelho. E o que é ser o testemunho vivo do Evangelho? É alguém olhar para mim e dizer assim: rapaz, esse cara estava morto, mas hoje ele tem vida. Essa mulher estava morta, mas hoje ela tem vida. Isso vai resolver todos os nossos problemas na vida ou não, gente? Vou fazer de novo a pergunta. Levantar a mão e aceitar Jesus, né? Não vou nem falar nada sobre isso. Sendo que foi Ele que nos aceitou, nos chamou, segundo a sua soberana vocação. A gente que só abriu os olhos para compreender o convite que Ele nos fez de fazermos parte da sua família, a família de Deus. Mas aí muitas vezes a gente pensa, né? Mas a gente submetendo a nossa vida a Cristo vai resolver todos os nossos problemas? Resolve ou não, gente? Ué, eu tenho problema, irmão, então eu estou lascado, né? Se estar em Cristo é a resolução de todos os problemas, então tem algo errado. Na verdade, estar em Cristo é a resolução do problema do pecado. Porque nós começamos a receber, nós recebemos uma nova natureza e o pecado vai sendo erradicado até que seja dia perfeito, até que a obra se complete no dia de Cristo Jesus, onde o veremos como Ele é. Os irmãos estão compreendendo até o presente momento? Amém, irmãos? Por isso, o próprio termo evangelho, ele tem uma notícia, ele tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido
capaz de transformar a nossa existência. Quero chamar a sua atenção para isso. O Evangelho não é apenas uma notícia, o Evangelho é uma o quê, irmãos? Uma boa notícia. Por quê? Porque eu estava numa rota de aniquilação e por meio de Cristo Jesus eu posso ser agora o quê? Guardado, preservado, por meio da obra de Cristo Jesus. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Agora, sabe uma coisa muito importante para nós entendermos? Porque muitas vezes a gente cria um conceito, e esse conceito me preocupa um pouco, porque ele pode não comunicar toda a verdade. A gente muitas vezes quer viver no Evangelho, porque a gente não quer ir para o inferno, não quer sofrer, e a gente não quer ter uma vida sem valor. Viver no Evangelho, irmãos, faz a gente olhar de novo para Cristo e para o Pai, quando o Pai lá no Éden, em um conselho, o Pai, o Filho e o Espírito, eles diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse Pai vinha ter com Adão toda a viração do dia. Então o propósito de Deus sempre foi o homem em relacionamento íntimo com Deus. Quero reforçar isso. O homem em um o quê, irmãos? Relacionamento íntimo com Deus. Então a boa notícia do Evangelho é que o Pai envia o seu Filho para que o Filho reconciliasse o homem com Deus e eu pudesse pensar: meu Deus, eu vou poder voltar a ter um relacionamento com Ele. A ênfase não é em fugir de um lugar, fugir do inferno. A ênfase do Evangelho é para onde eu estou indo. E eu estou indo para estar com Ele, em novos céus e nova terra. Por meio de Jesus, irmãos, nós fomos reconciliados com o Pai. Ele, Cristo Jesus, tomou sobre si a ira de Deus para que nos tornássemos aceitáveis por meio do seu corpo. E por isso, hoje, nós temos vida. Eu quis construir primeiro esse breve entendimento, uma pequena reflexão para esse início de mensagem, início de série sobre o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, porque para que nós possamos ler João agora, a gente precisa compreender uma série de elementos como D.A. Carson nos trouxe. Vamos ver quem estava atento e quem está lembrando disso. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que D.A. Carson nos trouxe, é que nós precisamos enxergar, quando falamos do Evangelho, a necessidade de um novo nascimento, justificação pela fé, expiação pela propiciação, expiação dos nossos pecados e, por fim, a morte substitutiva de Cristo. Diante disso, quero fazer alguns comentários sobre o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, ele é curioso, porque ele, em termos de cronologia, ele foi o quarto evangelho a ser escrito. Então nós temos, inclusive na nossa Bíblia, primeiramente veio ali Mateus, depois está escrito o quê? Marcos, depois Lucas e em quarto, João. É importante a gente saber que cronologicamente quem foi escrito primeiro não foi Mateus, né, irmãos? Os irmãos lembram disso ou não? O que foi escrito primeiro foi Marcos. E depois é que os outros foram escritos. Mas o Evangelho segundo escreveu João foi o último. E há quem diga que ele foi escrito após a destruição do templo, no ano 70. Então fica ali entre o ano 70 e 90, entendendo que João partiu para o Senhor perto do ano 98, ali quase no ano 100. Gostaria de reforçar algumas coisas aqui para a gente. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, apresentou Jesus como rei. Marcos como servo. Lucas como homem perfeito. Preste atenção nisso. Mateus apresentou Jesus como rei. Marcos apresentou Jesus como
servo. Lucas apresentou Jesus como homem perfeito. João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. É curioso, porque você não tem menção no Evangelho segundo escreveu João, você não tem menção, por exemplo, do nascimento de Jesus. Você não tem menção de alguns deslocamentos de Maria e José com o menino Jesus ainda bebê. Porque a ênfase de João, a ênfase que ele deu, é revelar Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque têm grandes semelhanças entre si. João, porém, distingue-se dos demais por seu conteúdo, estilo e propósito. A finalidade, como disse, é enfatizar a divindade de Jesus. Charles Swindoll diz que nós não temos 4 evangelhos, e a gente usa muito essa expressão, né? Os 4 evangelhos e tal. Charles Swindoll diz que nós temos apenas um evangelho, onde eles são abordados, escritos em pontos de vista distintos, diferentes. São 4 testemunhas, onde cada escritor promove uma escrita peculiar. Na mesma linha de pensamento, um teólogo, Andreas Kostenberger, afirma que os 4 evangelhos bíblicos apresentam o único evangelho da salvação em Cristo Jesus, segundo 4 testemunhas importantes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí os irmãos vão entender, por exemplo, por que eu tenho costume de não usar a expressão, evito a expressão evangelho de João, porque é evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? Pode ser um preciosismo desnecessário, né? Não que eu tenha toque, tá, gente? Mas enfim, algo que é o meu jeitão de expor. Mas quem foi João? João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador na região do Mar da Galileia, filho de Salomé, uma mulher que contribuiu inclusive financeiramente com o ministério de Jesus. Sem apresentar o seu nome, o autor se identifica como testemunha, e em sua conclusão do evangelho, ele diz: esse é o discípulo que dá testemunha das coisas que se escrevem. E João Calvino, ele disse algo sobre João, preste atenção nisso. João Calvino disse o seguinte: crê-se que João escreveu primordialmente com a intenção de defender a deidade de Cristo, em oposição às ímpias blasfêmias de Ebion e Cerinto. Isso é asseverado por Jerônimo, um dos pais da igreja, em concordância com a opinião de outros estudiosos. Sabe o que estava acontecendo ali? Mais ou menos a partir do ano 70, o apóstolo João começou a se deparar com um problema, que não era um problema nem de apenas gentios ou apenas judeus. Era um problema que a igreja estava enfrentando. Que quando nós pegamos ali, inclusive a gente pega, né, a primeira menção no Evangelho de João, que ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que nós estamos vendo nessa primeira menção do Evangelho segundo escreveu João, era João dizendo: o Filho, Jesus, estava com o Pai, e ele não era um Deus menor criado por Deus Pai, mas sim é Deus junto com o Pai. E o problema é que Ebion e Cerinto estavam fazendo algo extremamente desafiador para a vida da igreja naquele tempo. Eles estavam prejudicando a vida da igreja, dizendo: não, Jesus não é Deus, não como o Pai, ele é um Deus menor. Só que eu não sei se eu consigo conectar devidamente as duas coisas com precisão, mas eu gostaria que se ouvisse algo aqui. Seu objetivo é demonstrar que a restauração do homem deveria ser efetuada pelo Filho de Deus através do seu poder, tanto das coisas que foram criadas. E é tão somente Ele que sopra vida e energia sobre todas as coisas. Isso quer dizer que se eu tiro a divindade de Cristo, eu estou tirando a morte propiciatória que aplacou a ira de Deus.
Vocês estão entendendo esse princípio ou não, gente? Se eu diminuo Cristo a um Deus, um status de Deus menor, eu estou desfazendo a morte substitutiva de Jesus, que pôde aplacar a ira de Deus e nos tornar aceitáveis aos olhos do Pai no tempo presente. Sabe o que isso arrebenta com a gente, irmãos? Porque inclusive a partir de agora, e aí é um desafio, né? A gente vai fazer um estudo sobre seitas e heresias. Se a gente souber algumas bases essenciais do Evangelho, a gente consegue identificar de imediato aquilo que está desconexo. E a gente não precisa apavorar tanto. Ainda que a gente deva avançar nos estudos, a gente tem que apavorar tanto se a gente conhece a base do Evangelho. Por quê? Qualquer grupo religioso que alegue que Jesus não veio em carne, que Jesus não é Deus, está tirando um elemento que é imprescindível na obra redentiva de Jesus, que é a encarnação do Verbo. Que é Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma. Assumindo o quê, irmãos? A forma humana. Ele se torna homem na forma, sendo Deus. Porque o texto diz, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana. Então é o Deus que se fez homem. Então qualquer conversa fora disso não é o Evangelho. É apenas uma notícia. Mas aqui está a boa notícia. Porque homens que estavam destinados à ira de Deus podem ser guardados pelo sangue do Cristo Redentor. Diante disso, irmãos, o Evangelho segundo João tem um propósito específico: apresentar Jesus como o Verbo divino que se fez carne, o Criador do universo, revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. John MacArthur diz que o objetivo de João era tanto apologético, porque em alguns momentos ele diz, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como evangelístico, porque ele diz, e que crendo tenhais vida em seu nome. Curioso, né? Porque tanto no objetivo apologético quanto evangelístico, existe um elemento essencial aqui. Qual é o elemento essencial? Que sem ele a gente não vai conseguir avançar nunca na fé em Cristo. O elemento essencial aqui é a verdade proclamada e a fé na verdade que foi proclamada. Eu preciso crer com todo o meu coração naquela verdade que está sendo proclamada nas Sagradas Escrituras. Sabe o que foi curioso? Que no capítulo 1, e eu quero ler aqui uma primeira porção de João, mas no capítulo 1 de João, a gente vai encontrar, segundo John MacArthur, nós vamos encontrar 7 pontos essenciais. E esses 7 pontos essenciais são, primeiro, o Verbo. Quem quiser registrar aí, mas depois eu jogo o esboço para os irmãos também, eu vou passar o esboço para cada um, nos grupos da gente. Primeiramente, Jesus, ele é o Verbo, Jesus, ele é a luz, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Messias esperado, Jesus é o Rei de Israel e Jesus é o Filho do Homem. Preste atenção nisso, irmãos. 7 coisas que estão em destaque no capítulo 1 de João. Jesus é primeiramente o Verbo encarnado. Jesus é a luz dos homens. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Rei de Israel. Jesus é o Filho do homem. Fazendo um link com a primeira porção de João,
Vamos ler agora João capítulo 1, do verso 1 ao 18. Os irmãos encontraram, amém? João 1,18 nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Olha esse verso, irmãos, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ninguém jamais viu Deus, e o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Sabe, irmãos, esse texto traz algo para nós como uma mensagem introdutória para essa série de mensagens. Ele habitou entre nós. Após a queda em Adão, Deus sempre quis se dar a conhecer, irmãos. Eu gostaria que você processasse isso que eu acabei de mencionar. Quando Adão pecou, Deus teve que tirar Adão do Éden. Ele e Eva foram expulsos de um lugar de deleite. Éden tem esse significado. Lugar de deleite. Mas sabe qual era o deleite de Adão e Eva? O deleite de Adão e Eva, antes da queda, não era o que o jardim podia lhes dar no âmbito material. O deleite que eles tinham no Éden era a certeza da presença de um Pai que se revelava a eles todos os dias. Só que quando eles saem do Éden, eles têm um problema agora que está posto. Sabe qual é o problema que está posto? A gente não está mais conhecendo a Deus agora. Preste atenção nesse problema, irmão. Isso é um grande problema para nós ou não é? Meu Deus. A gente não está mais conhecendo a Deus. A gente não está mais conhecendo a vontade dEle. A gente não está mais ouvindo. Como é que vai ser agora? Quando vem
os descendentes de Adão e Eva. 7, a partir de 7 nós vemos na descendência chegando a Enoque, depois chegamos nos patriarcas, vemos a chegada ali de Abraão, Isaac, Jacó, é constituído um povo ali, o povo de Israel é estabelecido, esse povo sai do Egito, Deus levanta Moisés, ungido por Deus, no sentido de capacitação, capacitado por Deus para tirar o povo do Egito. Em Êxodo capítulo 30, Deus dá destreza nas mãos de um homem chamado Bezalel, como um grande artesão, para começar a construção de um tabernáculo humano. E esse tabernáculo era montado no meio das 12 tribos, onde elas se organizavam em blocos de 3. Eram 3 tribos em cada setor, e no meio das tribos ficava posicionado ali o tabernáculo. Nesse tabernáculo haviam homens específicos para cuidar do serviço do tabernáculo, os sacerdotes e levitas vindos da descendência de Arão. Nem todo o povo teria acesso ao serviço do tabernáculo. Um outro desafio era que, mesmo olhando todo o tabernáculo, eles sabiam que havia um propósito, que era Deus estar no meio deles, mas eles não viam, eles não tinham olhos para ver tudo que Deus estava fazendo. Muitas coisas eram ainda simbologias, tinham significado, mas eles não tinham a plenitude do entendimento. A expressão tabernáculo está relacionada com a expressão habitação, presença. Então, estabeleceu-se um tabernáculo nos tempos de Moisés, para que a presença de Deus estivesse ali, mas uma presença que estava livre ou retida, digamos assim. Eu acho que os irmãos entenderam que eu não encontrei a melhor pergunta para fazer, mas eu acho que entenderam o que eu quis levar à compreensão. Uma presença onde não era para qualquer um chegar na presença de Deus de qualquer jeito, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. E aí simplesmente toda a lei de Moisés, todos os profetas, tudo isso, todo mundo olhando para o tabernáculo, todo mundo olhando ali para a Arca da Aliança, todo mundo olhando para aquilo, e agora simplesmente a gente lê no verso 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o que o tabernáculo de Moisés não pôde revelar, Cristo revelou por meio do seu corpo, por meio da sua vida, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obediência, por meio de sua morte silenciosa e por meio desse gesto que marcou a humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Nós podemos dizer que Ele habitou entre nós, a fim de que pudéssemos olhar para Ele e conhecer o Pai. O maior propósito de Cristo, em seu gesto, quero até mudar a expressão, usar outro termo, um dos propósitos de Cristo ao vir a essa terra foi: querem conhecer mais do Pai? Vocês podem olhar diretamente para mim. Assim como o próprio Jesus certa vez disse: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Se nós entendermos isso, irmãos, nós entenderemos primeiramente a nossa condição. A nossa condição era de homens e mulheres que são destinados à ira de Deus. O que nós merecíamos era a cruz, é a devida ofensa do Evangelho.
mas a esperança que temos é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para fazer de nós, por meio de seu sangue, um povo aceitável aos seus olhos, aos olhos do Pai. Amém, irmãos? Eu quero, antes de finalizar aqui esse compartilhar, eu queria pegar o violão e eu queria cantar uma canção com os irmãos. Boa. E eu acho que você vai querer vir aqui. Eu acho. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, somos sacerdote do nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai. O seu grande poder que me faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Que letra, né, irmãos? Consegue encontrar, Albert? Abundante graça, Daniel Souza. Queria cantar a segunda parte assim. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Vamos do começo. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote do nosso Senhor.
crucificados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, o seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Vamos aumentar o volume. Graça, graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justificador. Jesus é o nosso Senhor. Sabe, em dado momento dessa mensagem, eu abordei sobre como se a ira de Deus estivesse sendo contida. E essa ira de Deus sendo contida para aniquilar o pecado, o nome disso é misericórdia. É o Senhor retendo sua ira sobre nós. Mas Ele também revelou a nós sua graça infinita e abundante. Quando Ele disse: filho, eles sozinhos não darão conta. Eles sozinhos não conseguirão se tornar plenos em si mesmos para se tornarem aceitáveis a mim. Por isso João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja aniquilado pela ira de Deus, mas tenha a vida eterna. E isso é uma demonstração dessa que é a abundante graça. Essa abundante graça é que ela é revelada em Jesus. E ela é um presente de Deus para nós. Que nós merecíamos a ira, e no lugar da ira, um inocente recebe todo o dolo para que homens e mulheres que eram culpados se tornassem aceitáveis pela marca do sangue de Cristo Jesus. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Como não se render a um Deus tão bondoso? Como não nos rendermos a tamanha demonstração de amor sobre nós? E essa é a boa notícia do Evangelho. A boa nova de que nós éramos destinados à ira, mas o Senhor nos resgatou, Pai, enviando o seu Filho Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Alguém que sinta o impelir do Espírito em seu coração, levante sua voz em agradecimento por Jesus, por essa boa nova do Evangelho. Esteja à vontade.
Ti pela vida tantos irmãos entre nós, enfermos, doentados, Senhor, com desafios, cuidados de saúde. Pedimos que o Senhor os visite, Pai, com força física, com saúde. Senhor, também queremos pedir a Ti pelos parentes de muitos dos nossos irmãos aqui que também têm enfrentado enfermidades, Senhor, incidentes desafiadores. Pedimos que o Senhor visite, Pai, pais, mães, irmãos, sobrinhos. Pedimos que o Senhor venha, Pai, derrame cura física, mas também clamamos, Pai, que sejam convencidos pela mensagem do Evangelho na sua devida atratividade e ofensa, para que sejam, Senhor, também aqueles que conhecem o Senhor e estarão conosco em novos céus e nova terra. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, Pai, pelos irmãos, pelos compatriotas, Senhor, da região sul do nosso país. Senhor, tanta dor naquele lugar, tanta dor naquele lugar. Vem, Senhor, envia o Teu Espírito sobre pessoas que estão ali vivendo dias de aflição, onde somente o Senhor pode produzir uma paz sobremodo excelente para gerar refrigério, Senhor, e conforto. Senhor, que também irmãos cristãos que estão naquele lugar sejam provocados pelo Teu próprio Espírito a que tenham seus olhos na eternidade, a despeito de tantos que perderam tudo, Senhor, nesse tempo. Podem ter perdido bens materiais, mas a sua vida ele está escondida em Ti, por isso que eles tenham essa esperança produzida pelo Teu Espírito naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, antes da gente encerrar, a gente quer lembrá-los que a gente tem feito algo modo corriqueiro, a gente não faz período de dízimos e ofertas, mas você que compreende o seu papel como membresia da sua família de fé e você quer cultivar a generosidade, você sabe que tem as caixinhas ali e o QR Code da conta da igreja para que você possa fazer a sua contribuição, amém? E eu quero orar pelo Rafael. Completou mais um aninho de vida essa semana, né, bonitão? Cheguei, mano. Vamos orar. Vou chamar o Rafael Guzzo. Vem cá, ô Thaísa, também. Vem cá, Rafael Guzzo e Alice, aproveitar que o João tá quietinho ali. E aí, mano? Mais um aninho, né? É, cara. 25 anos, né, mano? É, por aí. Pega o microfone ali, mano, pra você. Olha o Daniel já colando nele aqui.